Então, nós já estamos aqui ao vivo hoje, quarta-feira, dia 20, e que por sinal vamos assim recarregar as energias aqui no programa Quatro Estações, onde nós com muito prazer e carinho saudamos a si que está ligado ao programa e por que não deixarmos-te com que possa fazer parte desta edição que é sempre especial e nós sentimos ainda lisonjeados por saber que está conectado, estamos aqui juntos e misturados. Este é o programa que literalmente de forma exclusiva pertence a si, pertence aos seus próximos, por isso, se estiver a acompanhar sozinho, diga a todos para que estejam conectados e aproveita anunciá-los que o Quatro Estações já está no ar. Estamos ao vivo e a cores aqui a trazer este espaço que muito tem contribuído para si. Ontem embalamos-nos bastante em boa música, estávamos em boa arte, música ao vivo, acústico com table acoustic, e que por sinal este que bastante cuidou dos nossos ouvidos, aproveitamos conhecer assim a boa arte, o sabor da boa música. Igualmente ele mais em diante trouxe também algumas outras, fez aqui o seu trabalho como intérprete, há que se dizer um bom intérprete. Mas hoje vamos interpretar um bocadinho as leis, vamos falar da violência doméstica. Já sofreu violência doméstica assim, caríssima convidada? Por que não? Vamos também mexer um bocadinho na parte dos homens, porque os homens também sofrem a violência. No entanto, hoje vamos nos cingir literalmente para as mulheres, por sinal, as mais propensas a este ato que nós infelizmente temos visto e não viajamos ao mesmo barco. Vamos trazer Ionício Silvo Nhaduco, é um jovem que bem a pouco termina a sua jornada científica ou então a sua jornada acadêmica na universidade. Já no mês de abril bem passado, este teve a sua defesa muito bem feita, é atualmente já alguém licenciado em Direito, é jurista, tem contribuído grandemente para esta área como jurista. Quem sabe futuramente vamos nós saber dos seus planos, aonde pretende trabalhar, se continua como jurista, quais são as suas ambições, se pretende ser advogado, pretende ser procurador, pretende ser juiz, bendito. Enfim, vamos conversar com ele, mas acima de tudo, a espinha dorsal de hoje é violência doméstica, onde tanto vamos debater. Mais em diante, em que também teremos aqui a presença da Zilpa, a minha amada e querida dupla. Vamos hoje também falar de desafios para o mundo de desemprego. Então, é por sinal o menu que nós trazemos para hoje e por isso mesmo convidamos a si para que esteja bem conectado, sente. Se estiver a ver do telemóvel aí através do seu YouTube, porque também somos vistos no YouTube, tanto como também somos vistos através da posição 19 na TMT YouTube, é só escrever RTI encontra o programa Quatro Estações. Temos o nosso Facebook que é RT Índico. Está na companhia de Alexandre Pascoal Zungus ou simplesmente Alex. Bom dia, bem-vindo. E apresento-vos já este jovem que está todo organizado. Os juristas andam perfumados, bem bonito, tal e qual aqui ao Ionício, que está aqui tudo a esbanjar o seu charme. Bom dia a todos, bom dia a todas. Desde já deixe-me saudar essa vasta equipe e a si, Alexandre Zungus. É um privilégio estar aqui no seu programa. Os juristas, como de cotidiano, costumam estar bem trajados. Está aqui, não podia ser diferente. Não podia. Fala-nos um bocadinho da sua jornada acadêmica e se bem ainda que sei que ao longo do seu percurso tanto participou nas jornadas científicas ao longo do percurso lá na universidade, que nós não vamos citar o nome, é uma universidade privada e vamos citar depois de pagar aqui a publicidade, vamos ter aquela parceria, mas acreditamos que já conhecem este rosto, sabem que era um estudante que brilhava bastante nas jornadas científicas. Aliás, tem uma ligação com o IPAS através de alguns pontos em que ele estava envolvido, que teve uma ligação. Atualmente trabalha num escritório que são lá envolvidos os advogados. Então, tem praticamente um currículo preenchido, um currículo cheio e tal e qual ao seu conhecimento que é extenso. Como é que foi a sua jornada acadêmica e depois
qual foi a sua tese, neste caso, a sua defesa, a tese é já no mestrado. Então, qual foi a sua defesa e como é que foi? Bem, a minha jornada académica foi muito desafiadora, como todo jovem. Entrei no ano de 2020, apareceu a No ano da Covid, Covid. no ano da Covid. Houve alguns entraves na formação, mas conseguimos lidar com esses entraves, graças a Deus, e terminamos no mês passado, no dia 24. E a minha jornada foi mesmo muito brilhante, tendo em conta que tive a oportunidade de participar em grandes jornadas científicas, grandes debates científicos, académicos, em que falava da questão do acesso à justiça, que também mostra sendo um entrave aqui em Moçambique. O acesso à justiça. acesso à justiça. Já escreveu para o jornal, por sinal, esta temática. Escrevi para um jornal, não vou fazer aqui a emissão por questões de publicidade, mas é uma temática muito relevante, tendo em conta que nosso país encontra-se ainda com grandes déficits na questão do acesso à justiça, não só por questões, vamos lá, de edifícios, de tribunais como tal, mas também nas questões da própria pecúnia, neste caso, que é o valor que o cidadão deve portar para submeter uma petição inicial, para que esta petição inicial ou este documento inicial, assim seja, para chegar à mesa do juiz. Mas também tive também uma grande oportunidade de estagiar, penso que nós já não é fazer uma questão de publicidade no IPAS. IPAS, por sinal, nós já tivemos aqui, bem há pouco, alguém que vem do IPAS, que veio da IPAS, bendito, que veio também trazer uma temática interessante. Ok. E como dizia, nesta abordagem com o IPAS, através da instituição, tivemos uma cooperação que coincidia mesmo no estágio prático do curso, não é? Tivemos a oportunidade de estar em tribunais, pleitar como se fôssemos advogados, mas não através da credencial que o IPAS fornecia-nos. Estivemos na cadeia, ouvir os presos, pegamos casos de menores, entre outros casos também que a gente pegou no IPAS. Então, minha jornada no âmbito da academia foi muito brilhante. Pude conciliar a teoria com a prática através do IPAS e agora estou filiado num escritório de advocacia que pretende seguir como advogado futuramente. Muito bem. Falou-nos aqui que a quando do seu percurso no IPAS, enquanto estagiário, passou pela cadeia, várias cadeias, e Exato. Lá teve contato com vários prisioneiros. Logo começamos a abraçar o nosso tema, que é violência doméstica. Teve contacto com alguns dos prisioneiros que estiveram envolvidos na violência doméstica? Por acaso não tive. Tive oportunidade na cadeia da BO. Lá só tem homens como tal, né? Não que a violência doméstica não seja praticada contra homens, Exato. porque ali abre situações de adaptação a questões de violência doméstica praticada contra o homem e a mulher, visto que somos todos iguais perante a lei, nos termos do artigo 35 da nossa Constituição da República, então os homens também podem sofrer violência doméstica, mas no caso em concreto não tive nenhum caso na cadeia de violência doméstica, mas outros casos criminais que estão fora do alcance daquilo que é a violência doméstica. Um prevaricador que, por sinal, provocou a violência doméstica, também nem por isso não chegou a ter contacto. Não cheguei a ter Porque contato. é o homem quem comete. Na verdade, os infratores da violência doméstica não só são homens, Pois. mas também temos cônjuges, ex-cônjuges, temos a questão também do namorado, do ex-namorado, temos a questão dos unidos de fato, separados ou não, também temos a questão dos próprios familiares, porque a violência doméstica são crimes que são feitos dentro da própria família, não são crimes fora daquilo que é a família. Por isso que a Lei 29/2009, de 29 de setembro, diz que a violência doméstica é o ato praticado contra a mulher dentro da família, bem como pelas crianças, não é? Então, a violência doméstica por si só não é um crime que são praticados pelos homens. As mulheres também praticam, mas, grosso modo, são os homens que praticam contra as mulheres. Como é que olha essa questão da violência doméstica para o homem? Ou então contra o homem? Embora seja casos raros, mas também em algum momento a sociedade até rotula como quem estivesse a dizer que, olha, passa por isso e acha que deve revelar-se em relação a este ponto. Olha como se fosse uma vergonha. Vamos Não. falar contra as mulheres, mas como é que olha para os homens? Na verdade, eu acho que ainda é um tabu que a sociedade moçambicana tem. Os homens são muito machistas ao ponto de não denunciarem quando sofrem a violência doméstica, mas eu, como jurista, olho como uma situação preocupante, alarmante, tendo em conta que nos dias atuais a
violência doméstica também está a acontecer muito contra os homens, só que estes inquietam-se e não denunciam isto, que é um crime público, que é de caráter obrigatório para todos nós denunciarmos, não só a própria vítima, mas também os vizinhos que presenciam esses factos e as pessoas que presenciam esses fatos, bem como a família. Eu penso que é uma situação que nós temos que começar a levar mais em conta, porque se hoje estamos diante de uma violência doméstica, que pode ser psicológica, que muitas das vezes homens acontecem, que suas parceiras falam palavras que dão cabo daquilo que é o seu psíquico, e por muitas das vezes eles se calam, se não procuram ajuda, não denunciam, amanhã pode acabar com outras doenças, como sabemos os AVCs, né? Que vem através do estresse exacerbado, não é? Que o corpo sofre. As mulheres, agora começamos sim pelo ponto, tem-se dito que é o elo mais fraco para a violência. O que está por detrás da violência doméstica contra a mulher? Na verdade, é o que acabaste de dizer. A mulher, por si só, é o elo mais fraco da relação conjugal, mas nos termos da lei, nós somos iguais perante a lei. O artigo 36 da nossa Constituição da República diz que os homens e as mulheres são iguais perante a lei. Fraqueza. Não existe fraqueza, tanto na posição social, econômica, académica e tudo mais. Só que nós homens temos aquela tendência de que somos chefes de casa, então podemos fazer e desfazer. Daí que o legislador moçambicano, em 2009, elaborou uma lei que visa proteger a violência doméstica praticada contra a mulher, a lei que fez menção, a lei 29/2009, de 29 de setembro. Lá encontramos os tipos legais de crime que são praticados contra a mulher. Neste caso, temos a violência física simples, temos a violência física grave, temos a violência social, temos a violência psicológica e temos outros tipos de violência que são Antes praticados mesmo da contra a mulher. violência psicológica, pode definir um bocadinho essas violências que estava aqui a falar, simples, grave, quais seriam, ou então quais são? A violência física simples é aquela que é praticada contra a mulher, usando-se de um instrumento ou não, que pode culminar com alguma redução da mulher nas questões de, vamos lá, a produzir algo útil através do seu corpo, que a lei entende que é um crime que deve ser aplicado uma pena de 1 mês e 6 meses de prisão. A violência grave é aquela que restringe toda a capacidade de uma mulher, não é? Em que ela perde uma parte do seu corpo através dessa violência Um que é membro praticada. inferior, superior ou então qualquer um outro Exatamente. que esteja no seu corpo. Exatamente. Estamos diante de uma violência grave que é punida com uma pena de 2 anos de prisão. E temos a violência psicológica, que é aquela que o infrator da infração, neste caso da violência, vai dirigindo palavras ofensivas contra a sua parceira, seja de união de fato, seja namorada, em que acaba diminuindo aquilo que é a mulher, sente-se mais, vamos lá, a violada na sua parte moral, psíquica, e também temos a questão da violência a moral, que é a questão da calúnia, difamação, injúria, em que vão postando nos status um e outro comportamento não agradável à mulher, certos comportamentos tendentes que ela deve praticar no seu seio, que também tem uma moldura penal de 3 meses a 1 ano. Existem etapas para que se chegue à violência física? Na verdade, dependendo do qual tipo de violência o infrator vai empregar, é que vai se qualificar em que violência estamos a falar. Por Exato. exemplo, eu diria aqui um exemplo da questão da violência social, que é muito comum na sociedade, em que um dos cônjuges ou companheiro de um de fato ou namorado restringe a sua parceira de sair, de usar certos vestidos, de falar com certos familiares, de ter uma vida normal, porque está dentro de uma relação. Esse é um tipo de violência social que acontece muito, apoquenta muito a sociedade moçambicana, concretamente na cidade de Maputo, em que os homens trancam as suas esposas, tratam Afinal, como então, se fosse um objeto. o Ivan, ele tranca a parceira, a namorada. É um tipo de violência social. É, E é mas estou a bonito falar de uma essas namorada fantasma, porque ele ainda não tem. Mas ele tranca, não sai de casa, não sai e pronto. Então- Ele sai, vai lá curtir e tudo mais. Então ele é violento. Na verdade, tende a ter comportamentos violentos, porque a violência doméstica, como eu estava a dizer, é a violência que decorre no âmbito familiar, no âmbito em que existe uma união de mesa e de cama. Tudo bem. Namorada não podemos ainda considerar familiar? Não consideramos familiar como tal, né? Mas são protegidos em determinados tipos de violência, Pois. seja ela física,
grave e tudo mais, mas social já não se enquadra porque a pessoa que está a ser retida não está dentro da cooptação de mesa e é demais Tem de coisas. ser uma namorada já conhecida pela família ou mesmo que sejam namoriscos, como se tem dito? Namoriscos, mas que residam e durmam no mesmo, na mesma cama e partilhem da Distantes, por mesma mesa. exemplo? Distantes já não, porque não vamos saber qualificar até que ponto esta violência decorreu. É motivo para dizer ao Ivan, ufa, deixa-me ficar tranquilo. Não, é um motivo para chamar a consciência e a razão de quando trazer esta namorada para a sua casa, tendo em conta que esses comportamentos um dia podem ser tipificados como crime e pode responder por uma sanção criminal. Mas olha aí, brincadeira. Ivan é um bom homem, grande romântico este, não está envolvido nessas questões da violência. Muito bem. Então, estava ainda também a falar de outros tipos da violência. Podemos, embora exista especificamente violência grave, Violência física grave. violência física grave. Aquela que acaba com a capacidade total de uma Sim, mulher de de uma mulher. produzir seus rendimentos. Como forma de desencorajar a sociedade, diríamos tudo que é violência é grave. Tudo que é violência Assim, é grave. senso comum. Porque, sim, senso comum, porque na verdade a questão da violência tem traumas, não só no presente, mas também como no futuro, não é? Por exemplo, eu diria o sexo sem cópula, que também é um tipo de violência, que pode ser praticada com contra uma mulher, uma menor. Aquilo, quando não há este consentimento, ela pode ficar com aquele aspecto, com aquele cenário na cabeça e quando tiver um novo parceiro ainda lembrar-se daquela violação que sofreu no passado. Por isso todo tipo de violência é grave. Não importa seja social, psicológica, patrimonial, física, moral, todas elas são graves e temos no máximo evitar elas, tendo em conta que nosso país conta com mais de 25 mil casos de violência doméstica através do censo partilhado pelo Instituto Nacional de Estatística em 2017, que é o último, que tende a aumentar este cenário que são praticados contra mulheres e menores. Alguns fatores que alguns homens, inclusive, têm associado à violência, por vezes até dizem que foi o álcool e recorrem ao álcool para que ganhe coragem, de modo a que pratique a violência. Será que o álcool é o verdadeiro vilão da história? Ou, perante lei, isto é praticamente uma carta fora do baralho? Na verdade, perante a lei, a questão do álcool vai ser uma questão mais agravante ainda. Ok. Vai ser uma questão mais Por quê? agravante. Porque o álcool por si só já é prejudicial à saúde por si só. E aumenta aquilo que é a coragem desse próprio agente do crime de praticar aquele ato. Porque por si só ele achava que não pudesse fazer, precisava mais de um engajamento, de mais uma força externa. E o álcool vai ser mais um motivo de agravar a pena. Isto, estamos a falar de mais ou menos quanto tempo? Se diz que agrava, antes, eu tinha falado de mais ou menos quanto tempo? Dependendo do crime legal que vai ser imputado, vai se ver a questões de agravantes ou atenuantes. Exato. Atenuantes é quando há arrependimento, não houve álcool, a pessoa por si só percebe que fez alguma coisa errada e o juiz vai ter em conta questões também se vai reduzir a pena, por questões de arrependimento e tudo mais, mas quando há o álcool, o juiz vai ter que agravar a pena. É difícil de se compreender quando, principalmente, há álcool, mesmo que haja arrependimento. É difícil. Porque a lei também já obriga que deve se agravar. Então não temos como reduzir se a própria lei, que é um imperativo, já diz que temos que subir a pena. Neste caso. As famílias protegem por vezes, até dizem que, olha, lá é assim e pronto, tenha mais força, tenha coragem, mas vemos depois que é uma mulher que está a acabar a cada dia. Como é que olha esse aspecto? A questão da proteção da parte da família. Eu penso que, sabe, o melhor entendimento é um ato cobarde. Cobarde porque é um crime público e todos nós devemos denunciar. Se a família, vamos lá, ofusca ou omite aquilo que são atos tendentes à violência doméstica contra a mulher, está a matar uma mulher, está a tirar um direito de uma certa mulher que o Estado garantiu como garantias fundamentais, como um direito fundamental para esta mulher. Então, a família é chamada à razão para denunciar como uma das primeiras pessoas a denunciar este crime, bem como as esquadras também são chamadas nessa questão de intervir na questão de violência doméstica, os vizinhos também são chamados a intervir também, o Ministério Público, a sociedade civil também. Então a família não pode acobertar estes infratores
da violência doméstica, porque esconde-se ali um crime, esconde-se ali traumas, esconde-se ali problemas que já existem uma lei para sancionar esses agentes infratores No ato deste da tribunal. denúncia, pode-se olhar como conivente este que protegeu? Pode sim, se aferir-se que omitiu e sabia de alguns a certos comportamentos tendentes à violência doméstica, pode chamar-se a acusação Até também que como, ponto como pode cúmplice. recair sobre si Na verdade, este crime também? na verdade, não vai recair o crime como tal para a pessoa que foi cúmplice deste crime, mas sim vai participar na mesma porção da pena que vai ser aplicada ao infrator. Por exemplo, se aplicar uma pena de 6 meses ao infrator, o juiz pode entender que o cúmplice também vai ser aplicado a pena de 6 meses por omitir este tipo de crime legal. É o que pode acontecer. Então pode-se dar a situação de cúmplice também ir preso, mesmo que não tenha praticado apenas. Pode responder criminalmente. O que Pode seria responder. responder criminalmente? Responder criminalmente é uma situação em que, se estás a ser acusado, por exemplo, não é o caso, Não, não é. do crime da violência Eu até posso dar patrimonial. nomes para usarmos como exemplos. Não vem ao caso, não vem ao caso. Senão estaremos aí a fazer difamação, outra coisa. Calúnia de Calúnia, difamação. E ainda intentou ação contra nós. É isso. Mas eu penso que, como estava a dar um exemplo, tu pratiques, por exemplo, a violência patrimonial, que é aquela em que tu não deixas alimentos para a sua esposa em casa e tudo mais, e eu sou seu irmão, e eu percebo essa situação e eu fico calado. Então, um dia que a sua esposa, nesse caso, ganha coragem, vai denunciar esta esquadra e tudo mais, ela pode lá narrar a história de que o irmão também sabia e era cúmplice. E eu posso ser arrolado também neste processo como cúmplice. Se for responder na mesma medida que tu responderes, pode requerer para si uma pena de prisão, por exemplo, de 6 meses, e eu também posso responder por essa mesma pena. Muito bem. É um ponto que tem muitas vezes acontecido Tem e nós muita temos gente. ignorado bastante. Exatamente, porque a família torna-se meio que cobarde nessa situação do crime de violência doméstica contra a mulher, por questões obscuras, vamos lá, há questões de costumes, tudo mais, que o costume por si só não é uma norma. São práticas reiteradas de uma sociedade e as práticas reiteradas não podem estar por cima da lei, porque se fossem assim, não há necessidade de termos leis na República de Moçambique. Então olhamos como violência este ponto, um homem, por exemplo, em que deixa de ser provedor durante algum tempo na sua casa, por algum motivo em que se calhar é um motivo desconhecido. Olhamos isto como uma violência, deixando a família praticamente em fome, em circunstâncias em que provavelmente até ele tinha. É um dos crimes tipificados na Lei 29/2009, de 29 de setembro, que qualifica a questão da violência doméstica contra a mulher. É um tipo de crime de violência patrimonial, porque a pessoa tem condições de prover, só não provém, porque não lhe convém prover. Mas é obrigação dele, então é uma violência patrimonial que pode responder criminalmente. Uma situação paradoxa é esta pessoa ou este agente do crime não ter condições suficientes para prover este alimento. Aí pode-se entender que não é uma violência patrimonial, porque está despromovido de prover esses alimentos. Aí até pode chamar-se a colação ali da família, nos termos do artigo 423, se não me falha a memória. Outros colaterais que são obrigados a prestar alimentos, bem os tios dos miúdos, o irmão e outras tias, até o quarto grau, podem ser chamados para suprir esta questão dos alimentos. Há situações em que a mulher pressiona tanto o seu marido, por vezes até viola psicologicamente o homem e que depois deixa de cumprir os seus deveres. Como é que olha esse aspecto? Na verdade, o homem não deve deixar de prover esta questão de alimentos, mas também deve denunciar a questão da violência psicológica, aquilo que dissemos que também é um tipo de crime legal em que é feita uma pressão externa a este homem, muitas vezes que culmina com difamação, injúria, dá-lhe nomes, faz comparações, que às vezes nem vem ao caso. E deve denunciar este homem, porque também é um tipo de violência praticada contra o homem. Como eu estava a dizer muito bem no início do programa, de que a violência doméstica contra a mulher tem uma lei específica, que é a Lei 29/2009, de 9 de setembro. Mas, porém, essa lei, no seu artigo 36, diz que esta lei é aplicada de forma regular também aos homens. Então, este homem também, sentindo-se a sua hora reduzida, pode também tentar uma ação contra essa mulher, ou pode denunciar este crime que é público às esquadras, às organizações civis, pode denunciar também
Vamos lá poder recorrer ao IPAJ, aos tribunais, ao Ministério Público, para ver também a sua hora salvaguardada. Porque a questão do homem prover, a questão de alimentos, não quer dizer que também ele está propenso só a sofrer este tipo de violência, mas Pois. também pode também denunciar esta questão. Doutor Dionísio, ainda bem há pouco, no ato, ou então enquanto pesquisava, enquanto tentava fortificar um bocadinho mais a nossa conversa, tive contacto com uma mulher, uma anónima, que estava no seu relacionamento, já com 3 filhos, Ok? e na casa própria, inclusive, uma casa adquirida em conjunto, neste caso com o seu próprio homem, que depois ela sofria tanto violência doméstica. Teve que abandonar a casa, saiu com os seus filhos, está a arrendar e está praticamente a ter a sua vida nas suas dificuldades, etc. O homem continua naquela casa. Como um jurista, como é que olha a situação desta mulher que abandonou a sua casa, está a arrendar, o homem continua, provavelmente não coloque ou então não colabore ainda para sustento dos filhos, que são 3 filhos, por sinal. Como é que Ok? olha para a posição desta mulher e também o que diz a este homem? Bem, a correlação em caso em apreço em que é apresentado, percebe-se que existe um infrator que perpetua aquilo que é violência doméstica, vamos lá, a- 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 não sei se vou qualificar como física simples, não sei se agredia ou não, não sei como é que vou qualificar. Agredia. Se agredia, então podemos classificar como violência física simples, não é? Em que esta mulher não viu mais opções, não viu mais meios e abandonou a casa. Abandonou porque desconhece aquilo que é a lei. Esta também é uma grande dificuldade que existe na sociedade moçambicana, porque, a princípio, devia informar a família ou a parte onde ela consegue sentir-se mais aconchegada, ou denunciar-se à esquadra, a uma sociedade civil, ou ao tribunal, ou ao Ministério Público, de modo que essas autoridades tomem iniciativa neste caso. Ou seja, a pessoa que sofre a violência doméstica abandonou a casa com seus filhos, ou abandonou a morada da família. Então, quem tinha que abandonar ou quem tinha que responder criminalmente é este homem, que até hoje, como se sabe, como bem disse, não está a pagar aquilo que são alimentos devidos à sua família. Neste caso, essa mulher está a sofrer com relação a questões de renda, como aqui alegaste, mas pode apanhar uma solução naquilo que é a lei tutelar dos menores, que é a Lei 8/2008, de 15 de junho, que pode intentar uma ação de alimentos contra este infrator ou seu parceiro, se assim quisermos qualificar, na medida de pedir alimentos para estas crianças, porque é obrigação deste pai dar alimentos a esta criança, como também pode também recorrer junto dos tribunais à questão da violência doméstica que foi perpetrada contra este homem. Pode responder de forma criminal este homem, como também pode correr um processo civil para a reposição da questão dos alimentos a esta família, bem como também a reposição desta família na sua casa, da morada da família, que ninguém, em regra, pode retirar. Então nada está perdido. Nada está Ainda perdido, pode nada está recorrer. perdido, ainda pode recorrer, é um direito dela de recorrer, porque a lei e protege e ela tem este direito de fazer, tem um direito de fazer valer este direito. Perante Que, violência doméstica, o amor é cego? digamos que é uma questão muito difícil de responder. São sentimentos, e sentimentos, quando se misturam com lhes, às vezes costuma não se entender. Mas temos que afastar os sentimentos de lado e pregamos aquilo que é a lei, é dura, mas deve ser aplicada. Dura lex da lex. A lei é dura, mas deve ser aplicada, deve ser cumprida. Então é preciso que se separe amor da violência. É Como as pessoas preciso. dizem, está a morrer esta pessoa aos poucos. E está, e de verdade. E, a título de exemplo, acabei de ver num jornal o caso de uma violência física que aconteceu com uma mulher que até a sociedade civil denunciou, neste caso, aos tribunais e levou este homem à barra da justiça, só que converteu-se a moldura penal de 6 meses em multa. E a sociedade civil não gostou dessa atitude porque sentiu-se que esta mulher também estava a morrer, ou está a morrer. Quer dizer, ficou uma questão de impunidade para o agente, o infrator deste crime, na medida em que levou-se à barra da justiça, mas a pessoa também ainda está a sair e vai converter aquilo em multa e vai pagar 100 por dia durante 5 meses. Então acha que em algum momento a própria mulher que depois recua
porque sente que ama o seu parceiro, ela em algum momento também pode se olhar como conivente, mesmo por este fator, amor? Na verdade, quando é um crime público, não há espaço, não há prerrogativa do arrependimento. Mas as mulheres costumam às vezes perdoar por questões de ser um cônjuge, dividem média e tudo mais. Também existe aquilo que é manipulação do próprio homem com relação a se ele for preso, quem vai prover alimentos, muita coisa vai ficar Há parada. uma outra violência ali? Uma outra violência psicológica em cima daquela que já aconteceu a primeira. Penso que é uma coisa que não vem ao caso, mas é o que tem acontecido na sociedade moçambicana. Eu penso que temos mais que a sensibilizar a população de que os sentimentos não podem se misturar com leis, porque se for assim toda a gente fica impune e ninguém fica nas cadeias. E nessa situação, como é que olha a situação desta mulher que já estão a resolver a situação, seja na esquadra ou em qualquer um outro ponto, um outro ponto que tenha ligação com a lei, mas o homem depois continua a ameaçar a mulher, que olha, vai passar ou vai acontecer essa situação e tudo mais, uma outra violência. Acha que esta mulher pode dar continuidade, trazer uma nova abordagem relativamente ao que está a acontecer no meio? Pode sim, na verdade, forçar aquilo que é pedir que o tribunal tome medidas preventivas, não é? Como pode ser uma questão de distanciamento do homem, retirar-se da casa da morada da família para um outro local enquanto fica a decorrer o processo, tendo em conta que ainda continua a acontecer mais outro tipo de violência por cima da violência doméstica que aconteceu no passado ou que está a ocorrer em tribunal. Então, existem mecanismos ou medidas acessórias que pode tomar contra este infrator, como é a questão da abandono da casa da família para uma outra residência, como é a questão também de reter este mesmo indivíduo até que se dito uma sentença, por questões mesmo processuais, né? Ou por questões mesmo de proteger a própria vítima, porque depois dessa vítima denunciar as entidades competentes para tomarem lugar a esta questão, também vai ficar aquela questão de agora eu como é que fico, enquanto decora o processo ele ainda pode intentar algum meio agressivo para com a minha pessoa. Acha que a questão, ou então o fator financeiro, deixa uma mulher na cegueira a ponto de continuar a sofrer violência? Certamente, na nossa sociedade sabemos nós que a maioria da parte dos homens é que tem o poder financeiro, são os que detêm mais recursos, são os que mais ditam as ordens de casa. Certamente que essa questão é preocupante e muitas das vezes ela é que faz também que isso acoberta esse tipo de crime, que se protege este tipo de homem, porque a mulher não se achar com mais valências, com mais saídas. Se eu intentar uma ação contra ele, ou se eu denunciar, quem vai comprar energia? Quem vai prover alimentos? Quem vai pagar a faculdade dos meninos? Quem vai pagar o motorista? Essas questões também são levadas em conta. Exato. São O levadas que em diz conta. a esta mulher, o que acha que ela deva fazer, mesmo como forma de poder futuramente desviar-se desta situação ou então de poder salvar-se a qualquer situação da violência, de modo a que não lhe torne dependente? Na verdade, eu penso que todos nós somos iguais perante a lei, tanto homem, tanto a mulher, tanto na posição social e econômica, mas devemos buscar essa independência financeira, econômica, fazendo pequenos negócios, estudando, investindo em outras áreas e também sairmos daquela situação, daquela emoção que pensamos que o homem é que deve fazer tudo. É verdade que é o provedor, mas quanto mais tu fores independente, mais saberes os teus direitos, mais estarás preparada para a vida e para situações como esta, porque numa situação em que temos um casal, vamos lá, de condições médias, entende aquilo que é a lei, tem um bom emprego, sabe do que vai fazer contra este homem que perpetua a violência doméstica e diz-lhe muito bem, se tu continuares, eu vou denunciar-te. Então, fala com muita propriedade, muita pujança, porque não depende 100% do homem nas questões de prover alimentos e não haverá aquilo que são ameaças externas como psicológicas que têm a ver com a questão, vamos de luz e tudo mais, porque é uma mulher preparada para a vida. Então também essa é uma obrigação que também os pais devem cultivar, não deixar que as meninas comecem a sair de casa enquanto não têm uma formação mínima, básica, ou não têm um emprego estável, só sair para o lar. Pode ir para o lar, sofrer violência doméstica, a família cobertar, dizer que não, o lar é assim mesmo, mas amanhã podemos acabar com homicídio. É importante que uma mulher esteja
independente, ou então seja independente. É importante. É. Ali já chama a colação de que somos iguais perante a lei. Então as mulheres devem mostrar isto na prática, procurando emprego, oportunidades, trabalhando, fazendo negócios. Estamos num país difícil, mas não é impossível conseguir. Doutor Ionício, no início, falou aqui, em algum momento, da presença dos vizinhos perante as situações de violência. Mas tem-se dito, ou então um adágio popular, que se diz, na briga de casado não se mete colher. Como é que olha isto? Acha que este vizinho tem de meter realmente a colher ou pode-se perder realmente a sua vizinha? Na verdade, depende de como é que está a ter essa discussão, não é? Há discussões que nós nem conseguimos ouvir de parte de fora. Aquela discussão de alta voz, Aquela discussão uma de alta espécie voz, de caminho para a aquela violência. discussão de alta voz deve nos deixar alerta, mesmo que chamem os vizinhos de fofoqueiro, mas devem estar alertas, porque quando se levanta a voz, também vai se levantar um instrumento qualquer que não sabemos qual é que vai se empregar e podemos perder esta vítima ou esta nossa vizinha. Então, há necessidade dos vizinhos também intervirem mesmo de forma rigorosa, porque também são as pessoas que devem denunciar por lei, são pessoas obrigadas, então não estamos obrigados a vigiar um ao outro, porque este é um tipo de crime que não está distante das nossas casas, porque é um crime praticado no seio familiar. Exato. E o vizinho também torna-se família. Nos Como é dias que deve desses. ser a sua intervenção para que não contribua ainda para a violência? Primeiramente, eu penso que deve aproximar-se, separar-se, enquanto outros vizinhos vão chamar a polícia para denunciar esse mesmo ato. Porque não adianta nos separarmos e tentarmos resolver de forma amigável um tipo de crime. Então acha que tem de se chamar a polícia? Deve chamar-se a polícia ou o chefe de quarteirão, ab início, né, para se inteirar melhor e tomar diligências necessárias para tentar uma ação crime contra este infrator. Muito obrigado, Dr. Ionício e Nhaduco. Trouxe aqui temáticas, ou então temática muito importante, que depois acabamos também falando aqui em relação a outros pontos. Violência doméstica é, infelizmente, uma situação que a sociedade está bastante a viver. Várias pessoas nós temos visto, as nossas vizinhas, as nossas irmãs, nossas primas, que estão a passar por esta situação. Valha-me Deus para que este mal se desligue logo ou então da sociedade. No entanto, deixou aqui ficar pontos importantes em que está a polícia, está o tribunal, está o IPAS, entre outras instituições que visam mesmo apaziguar ou então eliminar esta situação. Acima de tudo, que o prevaricador possa responder por conta da situação que este outrora tenha cometido. Mesmo para darmos assim o ponto final da nossa conversa, algo por adicionar que provavelmente não tenha questionado? Bem, primeiro agradecer pela oportunidade e o que eu podia sugerir à sociedade moçambicana, a todos os telespectadores, telespectadoras que nos assistem nessa quarta-feira, nesta manhã, é que devemos denunciar o crime de violência doméstica praticado contra os nossos familiares, contra os cônjuges, namorado, ex-namorado, união de fatos, e separados ou não. Porque é um crime público, isso tudo nós somos chamados à responsabilidade de denunciar esse tipo de crime, tendo em conta que, ao denunciarmos, estamos a ajudar mais uma vítima de violência doméstica e vamos reduzir aquilo que é a violência no nosso país. Então, eu penso que o único alarme que eu deixo para a população, os nossos prestadores, é que devem denunciar esses atos de violência doméstica. Como é que podem conversar consigo para algum conselho, para que possa dar diretrizes relativamente a estes e mais outros pontos que estão ligados à lei? Bem, podem contactar-me através do meu número 8445-66495, que é um número particular, e eu vou dar aquilo que é o subsídio da parte jurídica no que concerne as questões. Pode repetir o número, por favor? 8445-66495. Só mandar um oi e dizer qual redes sociais? Agora estou sem redes sociais, preferi reter-me um bocadinho por questões profissionais, ainda estou a idealizar para onde vou. É muito reservado. E, basicamente ainda sou um pouco reservado e não sei se no futuro quero seguir. Homens das leis não gostam de redes sociais, de Facebook? É uma pergunta já para descontrair. Na verdade é relativo, né? Eu já tive Facebook, mas depois percebi que salvo melhor há muita violência nas redes sociais salvo também. melhor entendimento, senti que é uma plataforma meio inútil. É meio inútil, preferi mesmo seguir no WhatsApp, nunca tive Instagram,
mas preferi mesmo sentir-me no WhatsApp. Muito obrigado, Dr. Ionício. Anexou beijos e abraços? Beijos e abraços vão para a minha noiva que está a me assistir, Geraldina Cristóvão Muxanga, a minha mãe, Olívia Nhaduco, e toda a minha família em geral. Obrigado. Obrigado. Foi um grande gosto termos recebido este grande jovem que, por sinal, está envolvido ao mundo das leis. Chama-se ele Ionício Silvio Nhaduco, é licenciado em Direito, atualmente jurista e que bastante tem contribuído à sociedade para estas e várias outras temáticas que estão mesmo envolvidas às leis. Na segunda parte da nossa conversa, vamos falar de desemprego na atualidade e também vamos adicionar alguns outros pontos como forma de sair disso. Os jovens tanto falam e reclamam relativamente a desemprego. Então, como se sair, como se dar muito bem ao mercado atual face a essa situação? Nós, dentro de poucos minutos, vamos trazer alguém que vai trazer pontos interessantes relativamente a esta temática. No entanto, vamos a um intervalo rápido e nós voltamos dentro de poucos minutos para que a conversa ainda continue consigo. Está ligado à RTI, Rádio e Televisão Índico. Liga-te sempre a nós através de TMT, posição 19, como também YouTube. Encontra-nos escrevendo apenas RTI e lá encontra o programa 4 Estações, vários outros programas que ainda estamos a preparar, que vêm especialmente para si, para alegrar os seus momentos. Mas também pode encontrar o Facebook e passa a ter uma interação direta conosco. O nosso Facebook é RT Índico. Até já, fique bem.